Seção 2ª. Princípios fundamentais na elaboração de documentos psicológicos. Documento psicológico. Artigo 4º. O documento psicológico constitui instrumento de comunicação escrita resultante da prestação de serviço psicológico à pessoa, grupo ou instituição. Parágrafo 1º. A confecção do documento psicológico deve ser realizada mediante solicitação por usuário do serviço de psicologia, por seus responsáveis legais, por um profissional específico, por equipes multidisciplinares ou por autoridades, ou ser resultado de um processo de avaliação psicológica. Parágrafo 2º. O documento psicológico sistematiza uma conduta profissional na relação direta de um serviço prestado à pessoa, grupo ou instituição. Parágrafo 3º. O psicólogo deverá adotar como princípios fundamentais na elaboração de seus documentos, as técnicas da linguagem escrita formal, conforme artigo 6º, e os princípios éticos, técnicos e científicos da profissão, conforme artigos 5º e 7º. Parágrafo 4º. De acordo com os deveres fundamentais da profissão na prestação de serviços psicológicos, os envolvidas no processo possuem o direito de receber informações sobre os objetivos e resultados do serviço prestado, e ter acesso ao documento produzido pela atividade do psicólogo. Princípios técnicos. Artigo 5º. São considerados princípios técnicos de elaboração de documentos psicológicos, e condição fundamental para a produção de documentos que decorrem das práticas profissionais, a qualidade técnica e científica. Parágrafo 1º. Os documentos emitidos pelo psicólogo concretizam informações que têm significado fundamental para os envolvidos no processo, devendo conter dados fidedignos que validam a construção do pensamento psicológico e a finalidade a que se destina. Parágrafo 2º. A elaboração de documento decorrente do serviço prestado no exercício da profissão deve considerar que este é o resultado de uma avaliação ou intervenção psicológica, observando os condicionantes históricos e sociais, e seus efeitos nos fenômenos psicológicos. Parágrafo 3º. O documento escrito resultante da prestação de serviços psicológicos deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico. Parágrafo 4º. Ao produzirem documentos escritos, o psicólogo deve se basear no que dispõe o artigo 1º, a linha C, do Código de Ética Profissional do Psicólogo, prestando serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Parágrafo 5º. Na realização da avaliação psicológica, ao produzir documentos escritos, o psicólogo deve se basear no que dispõe o artigo 2º da Resolução CFP nº 009/2018, fundamentando sua decisão, obrigatoriamente, em métodos, técnicas e instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional do psicólogo. Fontes fundamentais de informação, podendo, a depender do contexto, recorrer a procedimentos e recursos auxiliares, fontes complementares de informação. Parágrafo 6º. O psicólogo deve resguardar os cuidados com o sigilo profissional, conforme previsto nos artigos 9º e 10º do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Parágrafo 7º. Ao produzir um documento em que seja necessário referenciar material teórico-técnico, as referências devem ser colocadas preferencialmente em nota de rodapé, observando a especificidade do documento produzido. Parágrafo 8º. Toda e qualquer modalidade de documento deverá ter as laudas numeradas e rubricadas. Rubrica-se a primeira até a penúltima lauda, considerando que a última estará assinada. Princípios da linguagem técnica. Artigo 6º.
O documento psicológico constitui instrumento de comunicação que tem como objetivo registrar o serviço prestado pelo psicólogo. Parágrafo 1º. Ao psicólogo, ao redigir o documento psicológico, devem expressar-se de maneira precisa, expondo o raciocínio psicológico resultante da sua atuação profissional. O texto do documento deve ser expresso a partir de um encadeamento de frases e parágrafos que resultem em uma articulação de ideias, caracterizando uma sequência lógica de posicionamentos, que representem o nexo causal resultante de seu raciocínio. Parágrafo 2º. A linguagem escrita deve basear-se nas normas cultas da língua portuguesa, na técnica da psicologia, na objetividade da comunicação e na garantia dos direitos humanos, observando os princípios fundamentais do Código de Ética Profissional do Psicólogo, e as resoluções CFP 01/1999, 018/2002 e 01/2018. Parágrafo 3º. Os documentos técnicos resultantes da atuação profissional não correspondem às descrições literais dos atendimentos realizados, salvo quando tais descrições se justifiquem tecnicamente, e devem ser escritos de forma impessoal, na terceira pessoa, com coerência. Princípios éticos. Artigo 7º. Na elaboração de documento psicológico, ao psicólogo baseará suas informações na observância dos princípios e dispositivos do Código de Ética Profissional do Psicólogo, além de outros dispositivos de resoluções específicas. Parágrafo 1º. De modo especial, deverão ser observados os princípios fundamentais, e os seguintes dispositivos normativos. Inciso 1º. Artigo 1º, alíneas B, C, F, G, H, I, do Código de Ética Profissional. Inciso 2º. Artigo 2º, alíneas F, G, H, J, K, Q, do Código de Ética Profissional. Inciso 3º. Artigo 11, do Código de Ética Profissional. Inciso 4º. Inciso 5º. Artigo 18, do Código de Ética Profissional. Parágrafo 2º. Devem ser observados, ainda, os deveres do psicólogo no que diz respeito ao sigilo profissional, em relação às equipes interdisciplinares, às relações com a justiça e com as políticas públicas, e o alcance das informações na garantia dos direitos humanos, identificando riscos e compromissos do alcance social do documento elaborado. Parágrafo 3º. Ao psicólogo é vedado, sob toda e qualquer condição, o uso dos instrumentos, técnicas psicológicas e experiência profissional da psicologia de modo a sustentar modelo institucional e ideológico de segregação dos diferentes modos de subjetivação. Parágrafo 4º. Sempre que o trabalho exigir, pode o psicólogo, mediante fundamentação, intervir sobre a própria demanda, e construir um projeto de trabalho que aponte para a reformulação dos condicionantes que provocam o sofrimento psíquico, a violação dos direitos humanos e manutenção ou prática de preconceito, discriminação, violência e exploração como formas de dominação e segregação. Parágrafo 5º. Ao psicólogo deve prestar serviço responsável e de qualidade, observando os princípios éticos e o compromisso social da psicologia, de modo que a demanda, tal como formulada, seja compreendida como efeito de uma situação de grande complexidade. Parágrafo 6º. É dever do psicólogo elaborar e fornecer documentos psicológicos, sempre que solicitado ou quando finalizado um processo de avaliação psicológica, conforme artigo 4, parágrafo 1. Parágrafo 7º. Ao psicólogo fica responsável ética e disciplinarmente pelo cumprimento das disposições deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal decorrentes das informações que fizerem constar nos documentos psicológicos.